Olá a todos, mais uma vez compartilhando com vocês as revelações de Deus. Hoje falarei sobre o amor, né? Como a gente pode mostrar que a gente ama a Deus, né? Ele nos mostrou, né? Através da cruz. Mas como a gente pode mostrar que a gente ama Ele? Hoje falarei sobre isso, que Deus tem me revelado sobre isso. É claro que a gente não vai mostrar o nosso amor para Deus indo numa igreja, num culto, numa missa, congregando numa igreja. Absolutamente. Você não vai mostrar esse seu amor para Ele dessa forma, né? E Deus me falou para ler esses 3 versículos, claro que são muitos mais os versículos que falam sobre o amor de Deus, muito mais, mas Deus me falou para separar esses 3 para falar com vocês o que Ele tem me revelado sobre isso, né, sobre o amor dele para nós. Então, eu queria ler com vocês Romanos capítulo 8, versículo 32, que fala assim: Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou para todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Então ele não hesitou a sacrificar o filho dele na cruz para poder tratar o problema do pecado, para poder ter um relacionamento direto de novo com o ser humano, com a humanidade, coisa que não havia sido interrompida por causa do pecado, né? Para quem quiser também, né? Ter esse relacionamento com ele. Então ele sacrificou o filho dele na cruz. A gente sabe que a cruz foi o pior instrumento de morte até agora que já existiu, né? As pessoas às vezes ficavam até 2, 3 dias agonizando, sofrendo na cruz. Se fala que Jesus ficou 6 horas, não ficou 2 dias, mas foi um instrumento de morte pior dos piores, né? Aí Deus nos criou, né? Quando nos criou, se a gente for ver o ser humano, né? O amor que um pai tem por um filho é o amor maior de todos, né? Então, a gente vê, imagine de Deus com o filho dele, o amor dele para o filho dele, né? Quanto era. Mas não era suficiente, né? Como posso falar, não era o amor que ele tinha para a humanidade era maior do que ele que tinha para o filho dele, né, para toda a humanidade. E não hesitou em sacrificar, né, a sacrificar o filho dele para mostrar o amor dele para nós. Né? Quem de nós sacrificaria o próprio filho? Ninguém faria isso. Mas para uma raça que não presta, né? Então, esse é o primeiro versículo. Ele não hesitou. Podia salvar o filho dele, ele era Deus, não quis. Né? Ele tinha todos os poderes, né? Que porque os fariseus e Pôncio Pilatos julgaram ele ia morrer, Jesus, e Deus não podia fazer nada, absolutamente. Ele podia a qualquer momento fazer o que ele queria, não quis, porque nos ama mais do que tudo. Né? Queria ler o segundo versículo para vocês, em João capítulo 3, versículo 16, é um versículo mais conhecido, que fala assim: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a gente vê aqui que, além de ter nos amado mais do que tudo, entregar o próprio Filho dele, né, através da cruz, através da morte de Jesus, para quem está realmente em Cristo, para quem entregou a sua vida para Cristo, as cruzes traz algum benefício. Não. E aqui fala qual é o benefício maior de todos, né? A vida eterna. O mundo não acaba, a nossa vida terrena não acaba tudo com a nossa vida terrena, mas continua para quem crê, realmente nele todo o coração, a vida eterna, uma vida que nunca acaba, uma vida prazerosa demais, como vocês. Você vê a experiência de quase morte, né, das pessoas que voltaram, e você vê que as pessoas não querem voltar aqui de jeito nenhum. Está no amor incondicional de Deus, na plenitude de Deus. Não quer voltar aqui no mundo caído, corrupto, cheio de pecado. Não quer voltar. Quer ficar com Deus. Então, além do amor dele, do ato maior de todos de sacrificar o próprio filho, nos deu, além de tudo isso, muitos presentes. Entre o presente maior de tudo é a vida eterna, mas tem, por exemplo, a cura, né? A gente vai ser justificado, para quem está em Cristo, justiça de Deus, a santidade, né? Etc, etc. Vários benefícios da cruz, né? Que a gente pode chamar graça, né? A graça, aquele famoso e merecido, o amor sendo dado em troca, né? Que compreende também algum benefício, né? Para quem está em Cristo, que tem acesso, que entregou realmente a sua vida para Cristo, todo o seu coração, querendo fazer a vontade dele acima de tudo, né? Seguindo o propósito de Deus nessa terra, ele vai ter acesso a esses benefícios, né? Mas pela vida eterna é só acreditar em todo o nosso coração que Deus realmente, né, se sacrificou para nós e a gente vai receber a vida eterna, né? Então, a vida eterna é o maior presente de todos, né? Que ele nos deu através do ato de amor maior do que todos. Aí queria ler o terceiro, né, com vocês. Romanos capítulo 5, versículo 6. Porque Cristo morreu ainda sendo pecadores, né?
Como eu já falei um pouco, né? Sacrificar para o filho, para uma pessoa ou para uma humanidade que presta já é difícil. Imagine para quem não presta, né? Mas Deus quis fazer isso. Né? Tem um versículo da Bíblia que fala que para Deus agradou a Moisés Jesus, para Deus se agradou. Né? O fato que ele ia morrer na cruz, o amor que ele tinha para a humanidade foi maior naquele momento na cruz que para o filho dele. Né? Então agradou a Moelo, agradou tratar no filho dele o problema do pecado, porque ele sabia que o filho dele claramente ia viver a vida eterna com ele, né? E que o ser humano, através disso, ia ter também a vida eterna, né? E a possibilidade na vida terrena, através de um processo de entrega total, de ser igual a Cristo. Né? Mas então, como a gente agora viu como ele nos mostrou o amor dele para nós. E a gente, como pode mostrar o nosso amor para ele, concretamente? Então, eu queria ler com vocês 2 Coríntios 5, que fala assim: porque o amor de Cristo nos constrange, julgando-nos assim, que se um morreu para todos, logo todos morreram. Então, o que Deus quer? Quer que a gente se entregue totalmente para Ele, entregue nosso coração para Ele, a gente pare de correr atrás do nosso desejo, que não vai dar certo, e que descubra também na intimidade e relacionamento com Ele qual é o nosso propósito nessa terra. O desejo dele é que todo mundo se pareça com Cristo. A Bíblia fala que ele é o primogênito de muitos irmãos que têm que se parecer com ele. Isso é possível através da vinda do Espírito Santo, a se arrepender, querer deixar Deus entrar dentro de nós, com o batismo da água e do Espírito, a gente vai poder, através do processo, ser igual a Cristo. E quando a pessoa começa a ter essa intimidade de falar com Deus, ficar em silêncio, aprender a ouvir a voz de Deus, né? Vai se parecer com Cristo. Eu, o fruto do Espírito, vai aparecer. Primeiramente, qual? O amor será na troca. Né? Porque é possível amar o nosso próximo como a nós mesmos sem fazer isso. É impossível. Tem muita gente que está na igreja de 4 meses e não ama ninguém, nem a família dele. Porque não entregou seu coração. Não está querendo fazer a vontade de Deus, está querendo ter bênçãos. Aí não vai acontecer nada. Né? Então, Deus quer que você se entregue todo o seu coração. Não fique com um pé na religiosidade e um pé na intimidade. Ou, de repente, só na religiosidade. Deus quer que você se entregue por completo. E a pergunta maior é essa: o que é que eu faço, Deus? Não, que eu quero isso, eu quero aquilo. O que é que eu faço? Deus vai mostrar para você. Então, você pode mostrar o amor dele depois do processo, quando o amor de Deus brotar dentro de você, amar no próximo, o seu próximo. É assim que você mostra que você o ama, amando seu próximo como a ti mesmo. Esse é possível sobre a entrega total, relacionamento com ele, querendo fazer a vontade dele e não a sua, e deixando o Espírito Santo nos moldar, pedindo mesmo ao Espírito Santo me molda, que eu possa ser igual a Cristo. Né? E amando o seu próximo como a ti mesmo, você vai poder mostrar a Deus que realmente você o ama. Ele te mostrou na cruz. Né? Você pode mostrar dessa forma, amando o seu próximo como a ti mesmo. Mas claro que você não pode fazer isso sem uma entrega total. Se isso é impossível. Sem deixar o Espírito Santo te moldar para ser igual a Cristo, através de um processo. Isso que Deus tem me revelado. Se sentir no coração de compartilhar esse vídeo, compartilhe. Um abraço a todos. Até a próxima.